Ei, pessoal, um instante. Antes de você pensar em sair desse vídeo, eu preciso te dizer uma coisa bem séria. Essa história não é só sobre mim. Ela pode ser a história de alguém que você conhece, alguém que você ama. E talvez ainda esteja preso na mesma armadilha que eu caí. É por isso que eu te peço do fundo do coração, não saia agora. Fica comigo até o final, porque o que eu tenho para te contar pode salvar alguém. Pode ser a advertência que vai abrir os olhos de muita gente. E se você sentir que essa história tocou você, compartilha. Compartilha com quem você ama, com quem precisa acordar, com quem ainda acredita demais, sem perceber o perigo que corre. Eu sou o Valentino, e essa é mais que uma história. É um alerta, é um grito de liberdade, e você pode fazer parte disso. Tudo começou numa tarde comum de segunda-feira. Eu saía do trabalho cansada, cabeça cheia de problemas, coração pesado pelas decepções recentes. Foi quando ele apareceu, como quem não quer nada, perguntando as horas com um sorriso no rosto e um jeito calmo de falar. Alto, educado, simpático. Diferente de tudo que eu estava acostumada. Naquele momento, eu nem sabia que o simples ato de olhar para ele e responder a hora seria o começo de um pesadelo. Mas ele sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo. Porque esse tipo de gente não age por impulso. Eles planejam cada passo. Nos dias seguintes, ele passou a me procurar. Inventava desculpas para cruzar meu caminho, para puxar conversa, para me fazer rir. E eu, carente como estava, fui cedendo. Achei que fosse coincidência. Achei que fosse o destino. Mas era só o início da armadilha. Em menos de um mês, já estávamos saindo juntos. Ele era encantador. Sabia ouvir, elogiava minhas roupas, lembrava dos detalhes das conversas. Me fazia sentir vista, importante, especial. E como eu queria acreditar nisso. Depois de tantas relações fracassadas, tantos corações partidos, pensei que finalmente tinha encontrado alguém diferente. Apresentei ele à minha família, aos meus amigos. Todos diziam, nossa, que sorte a sua, ele parece tão bacana. E ele era, pelo menos enquanto estava em público. Mas quando estávamos sozinhos, começava a mostrar um outro lado. Um lado mais controlador. Começou com perguntas sutis. Você vai sair assim? Por que você não me ligou na hora do almoço? Com quem estava falando tanto no celular? E pequenos sinais que na hora eu ignorei. Confundi ciúmes com cuidado. E esse foi o meu primeiro erro. Com o tempo, ele foi se aproximando mais. Se ofereceu para me ajudar com contas atrasadas, me levou ao mercado, consertou coisas na minha casa. E eu agradecia. Achava lindo ver alguém tão prestativo. O que eu não percebia era que cada ajuda vinha com um preço. Um preço que eu não enxergava de imediato, mas que ele fazia questão de cobrar depois. Em forma de culpa, chantagem ou silêncio. Se eu negava alguma coisa, ele lembrava dos favores. Se eu queria espaço, ele dizia que estava fazendo tudo por mim. Era como se eu estivesse devendo algo o tempo todo. Aos poucos, fui deixando de sair com minhas amigas. Fui mudando meu jeito de me vestir. Fui me calando, me encolhendo. Ele nunca precisou gritar. A manipulação era sutil, delicada, quase imperceptível. Mas eficiente. Muito eficiente. Um dia, cheguei em casa e vi que ele havia feito cópias das chaves sem me avisar. Disse que era para facilitar as coisas, já que estávamos juntos. Eu não soube como reagir. Fiquei desconfortável, mas ele veio com flores, com um jantar pronto, com palavras doces. Me confundia. E eu, já mergulhada naquela relação doentia, engoli o desconforto. Aceitei. A verdade é que ele já estava morando comigo, mesmo sem nunca termos combinado isso. Aos poucos, trouxe suas roupas, suas coisas, e ocupou o espaço que antes era só meu.
Não demorou muito para eu perceber que ele sabia demais sobre minha vida financeira. Começou a sugerir que eu abrisse uma conta conjunta, que colocasse coisas no nome dele só por segurança. E eu? Eu relutava, mas ele sabia me dobrar. Usava o afeto como moeda de troca. E eu ainda acreditava que aquilo era amor. Foi quando perdi meu emprego que tudo desabou. Fiquei vulnerável, sem renda, desesperada. E ele parecia estar preparado. Agora você pode descansar. Eu cuido de tudo, ele disse. Me senti protegida, acolhida, por alguns dias. Depois vieram as cobranças. Você não faz nada o dia todo. Se não fosse por mim, você estava na rua. Você depende de mim, então faça do meu jeito. Eu já não tinha forças para discutir e tornei prisioneira dentro da própria casa. Amigos começaram a se afastar. Minha família dizia que eu tinha mudado, que estava distante, mas eu não ouvia. Ou melhor, eu ouvia, mas não queria aceitar. Me envergonhava por ter deixado chegar àquele ponto. Eu, que sempre fui tão independente, agora mal tinha liberdade de ir à padaria sozinha. E tudo isso em nome de um amor que nunca existiu. Os primeiros sinais de violência apareceram quando comecei a questioná-lo. Nada físico. Ainda. Mas ele sabia machucar com palavras. Você está ficando louca, ele dizia. Ou então, ninguém vai querer você se eu for embora. E eu acreditava. Ele tirou minha autoestima, minha coragem, meu senso de realidade. Era como se eu vivesse em uma bolha de confusão. Um dia tentei conversar sobre separação. Ele riu. Disse que se eu fizesse isso, ficaria sem nada. Que tudo estava no nome dele, até as contas do mês. Que ele tinha provas contra mim. Não disse quais, mas o tom de ameaça me congelou. E foi aí que eu percebi. Não era mais um relacionamento. Era um cárcere. E se eu não fizesse algo, ia acabar perdendo muito mais do que bens. Ia perder a mim mesma. Levei meses até conseguir pedir ajuda. Tive que planejar cada passo em segredo, reaprender a confiar nas pessoas, esconder meu medo por trás de sorrisos falsos. Minha salvação foi uma amiga antiga, que percebeu meu olhar, apagado, e insistiu até eu desabafar. Com ela, tracei um plano, escondi documentos, criei uma nova conta bancária, arrumei um lugar para ficar. No dia certo, quando ele saiu, peguei minhas coisas e fui embora. Nunca vou esquecer a sensação de liberdade misturada com pânico, porque eu sabia que ele não ia aceitar fácil. E não aceitou mesmo. Me perseguiu, tentou me expor, me difamar, mas eu resisti. Fiz boletim de ocorrência, busquei proteção, reconstruí minha vida aos poucos. Foi um processo doloroso, mas necessário. Porque sobreviver a esse tipo de relacionamento não é fácil, mas é possível. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo com clareza. Ele nunca me amou. Ele só queria controle. Usava o amor como isca, como armadilha, como ferramenta de dominação. E eu, como tantas outras mulheres, caí, mas também me levantei. E é por isso que conto essa história. Porque talvez você, que está me ouvindo agora, esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja achando que exagera, que é só uma fase, que vai melhorar. Mas se o amor te diminui, te enfraquece, te prende, então não é amor, é prisão. E ninguém merece viver acorrentado dentro de uma promessa falsa. Eu pensei que era amor, mas era uma armadilha. E agora, livre, quero que minha história sirva de alerta, para que outras pessoas não caiam no mesmo buraco. Para que se olhem no espelho e reconheçam o próprio valor antes que seja tarde. Deixe nos comentários, conhece alguma história como a minha? Ou conhece alguém que já passou por isso?